Bom dia, amigos, queridos irmãos. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa do Mestre todo o amparo para todos nós. Que esses momentos nos tragam serenidade, que possamos entrar em sintonia com essa pleide de amigos que nos envolve carinhosamente e que possamos sentirmos dulcificados em nossos corações. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo que estamos estudando, Bem-aventurados pobres de espírito. Vamos ver a missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envanecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está na utilização, não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que os advirtam de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, para que nós possamos sentir a grandeza da oportunidade que nós temos recebido destes queridos protetores que vêm para nos ajudar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, que essa oportunidade feliz nos auxilie, a fim de que possamos, Senhor, compreender o valor da nossa reencarnação
Que Deus nos sustente, nos ampare, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Nós temos que começar a pensar e a questionar o que é a inteligência. Então, o que a inteligência tem com a questão da nossa evolução? Nós sabemos que a inteligência ela é um atributo do espírito. E o espírito é um ser milenar. E todo conhecimento que chega até nós vai pedir que a gente tenha uma vivência ou um movimento, uma movimentação que leve esse conhecimento até a consciência e possa ampliar a participação do espírito na realização de algo que o melhore. Então, é preciso que a gente tenha um olhar diferente sobre as nossas atitudes, que têm trazido para nós decisões e que geram também responsabilidades. Quanto mais responsável é o espírito, maior a definição do seu compromisso existencial e consciencial. E nós sabemos que não adianta a gente armazenar conhecimento sem que esse conhecimento acione ou acesse a inteligência, que leva, a inteligência promove isso, que leva o espírito a canalizar melhor as suas informações, para que a gente possa entender que são fontes que mudam as nossas estruturas mentais. Eu posso perguntar para vocês que o conhecimento inteligente, ele vai despertando a razão. Por isso que o Evangelho nos traz aqui algumas questões que nós precisamos entender que, aparentemente, elas têm uma expressão de que são óbvias. Quando ele fala, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? Será que nós já compreendemos isso, amigos? Porque ele fala assim, se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde puder desenvolver a vossa inteligência, então, que meio que nós estamos? Eu tenho que procurar os recursos do meio. Se eu vou viver, se eu reencarnei para viver, ter um homem do campo, eu não tenho necessidade nenhuma, ou não vou sentir, posso até ter, mas se eu venho com aquela destinação, é diferente de quando eu nasci e vou para uma cidade grande. Mas quando eu venho para desenvolver a minha inteligência naquele sentido do campo, é porque nós temos que utilizar todo o bem que essa região nos oferece, que é uma missão que nós trazemos. E nós vamos ter que usar os nossos instrumentos de pensamento, de inteligência, as nossas mãos, para aproveitar. Então, a gente vai ver, quando ele fala a natureza do instrumento não está a indicar a utilização que deve prestar-se. Se eu encarnei um compromisso meu com o campo, eu tenho que desenvolver os meus sentimentos no campo. E aí ele mostra que a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Então, esse é um instrumento material, mas Deus nos deu outro instrumento, que é a inteligência, para que ela possa ser utilizada para o bem, não para o mal. Então, não se dá ao mesmo tempo com aquele que tem uma inteligência e para que ele possa construir o bem, ou nós queremos que a inteligência seja para destruir a ideia de Deus, da sua providência. Nós não podemos levantar contra Deus a enxada que nos foi confiada. A enxada que foi nos confiada é a inteligência. E hoje nós estamos vendo que muitas pessoas têm usado a inteligência para o mal. Então, a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, que o que eu construo hoje, eu receberei amanhã. Mas sob a condição de ser bem empregada. Nós não estamos entendendo ou olhando que conhecimento muda a minha inteligência. É o conhecimento da verdade. A verdade é a minha enxada.
A verdade é a minha ferramenta. A verdade é capaz de estipular na minha intimidade mental do meu espírito um padrão de comportamento. Então, nós vamos ver que o pensamento, que ele está ligado também à inteligência, ele tem liberdade de expandir os outros atributos. O nosso mal é achar que cada atributo está fazendo uma função isolada. E quando Leon Denis nos mostra no problema do ser, do destino, da dor, e que ele fala que a vontade é o atributo por excelência de nossa evolução, o Emmanuel já nos mostra em Pensamento e Vida que a vontade é a gestora do gabinete de todos os outros é, atributos, que são potências que nós carregamos. Então, é preciso, muitas vezes, que a gente entenda qual é a função da verdade em nossa vida. E esse entendimento é uma missão do homem inteligente, porque através da verdade é que o espírito vai conquistar os seus novos rumos de progresso. Quando Jesus nos diz: sede perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Ora, como é que eu vou ser perfeito se eu não tiver esforço? Como é que eu vou aplicar esse conteúdo em mim se eu não for inteligente? Então, a verdade, ela precisa ser assegurada por essas bases profundas, que são as bases da consciência, das leis, porque a verdade são leis. E essas leis é que vão fazer com que a gente possa avançar e dar para, especialmente, uma força de controle à vontade e ao livre-arbítrio. Porque o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é esse vetor que atrai todas as energias da vontade e dá direção também às ações do espírito. Então, nós entendemos que no livre-arbítrio estão os dispositivos maiores que vão auxiliar a consciência a dar o seu desempenho nas leis que promovem a evolução do espírito. E é por isso que a inteligência, ela tem um papel primordial, porque ela atua na razão. E a inteligência, como nos diz aqui Ferdinando, é rica de méritos para o futuro. Por quê? Porque o que eu estou construindo hoje vai servir amanhã para a humanidade, mas vai servir também como uma consequência dos meus atos, mas sob a condição de ser bem empregada. E hoje nós estamos vendo muitas situações. É impressionante ver a maldade das pessoas hoje, né? Usando de inteligências, de muita inteligência para matar, para sacrificar, para usurpar daquilo que não é dele. Infelizmente, muitos tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo, porque o orgulho, como nós falamos ontem, ele me cega. Então, o homem tem abusado da inteligência com todas as suas outras faculdades. Então, por isso que nós deixamos nascer dentro de nós muitos sentimentos doentios. E a nossa prioridade é fazer o bem. E fazer o bem é fator de alta importância para o espírito, para que ele possa renovar o seu passado, transformar o presente e vai alterar os quadros mentais que vão trazer para nós uma sublimação. Mas nós não pensamos no futuro, então não somos inteligentes, nós não temos pensado que o Evangelho de Jesus é o responsável por todas as nossas alterações, por nossas modificações fluídicas, porque o Evangelho de Jesus é um roteiro que me ilumina, ele agiliza a participação da minha inteligência, ele altera o padrão mental, e ele alimenta as energias que dão ao livre-arbítrio toda a força de decisão. Isso é ser inteligente, amigos. E é necessário compreender o Evangelho com a sua dinâmica progressiva no pensamento do espírito. Nós estamos no terceiro milênio, caminhando para um mundo de regeneração, e a razão, ela tem fator interativo entre a consciência, a vontade e o pensamento. Por isso que nós lançamos mão de uma inteligência moral
E nós estamos ainda na inteligência emocional, ora, nós estamos convidando a todos a desenvolver uma inteligência espiritual que é motivada por todos os recursos da vontade, da verdade, da ação que modifica. Então, quando Jesus nos traz o Evangelho, ele inicia, ele cria uma dinâmica para que nós pudéssemos compreender que a verdade ela tem que ser implantada no meu pensamento. E é por isso que ele diz que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo. Isso é um movimento inteligente. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma dinâmica que eu tenho de fazer de forma interativa, que liga o meu espírito ao meio físico, que é onde eu estou vivendo, os relacionamentos, nas ações que nós vamos contribuir para o bem-estar da humanidade, e espiritual. Quando ele nos fala amar ao próximo como a si mesmo, essa é a dinâmica que estimula a base do relacionamento como meio de progresso. E nós estamos vivendo às cegas. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o divertiram de que uma poderosa mão pode retirar do que lhe concedeu. Esta é a fala final de Ferdinando nesse capítulo do Evangelho. Então, se nós não tivermos um olhar para as experiências que nós estamos vivendo, para que essas experiências possam alterar o padrão vibratório do espírito, alterar a aplicação da inteligência, nós não tornaremos um homem inteligente. E a nossa missão é desenvolver os nossos sentimentos, os nossos atributos, transformando-os em potencialidades da alma. Então, nós queremos hoje levar essa reflexão, mas pedindo a todos, seja inteligente, amigos. Tire um pouco do orgulho, da vaidade, para que você utilize essa ferramenta sublime, que é esse instrumento divino, da potencialidade que temos, que é a inteligência. Procure fazer o bem para que nós tenhamos um futuro de luz. Que Deus nos abençoe e que o passe, mais uma vez, nos seja concedido de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, fluidificando a nossa água, trazendo-nos a mansuetude, a paz, livrando-nos da irritação, de todos esses sentimentos que ainda dormem dentro de nós. Que os bons espíritos nos auxiliem e que a paz augusta de Jesus esteja com todos. Fiquem com Deus, amigos. Receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.